Hoje é dia de São Cosme e Damião, fruto do sincretismo religioso entre a fé católica e as religiões de matriz afro. Como muitos devem saber, neste dia doces são distribuídos gratuitamente para as crianças. Procissões, missas e distribuição de doces marcam as homenagens em todo o Brasil. É uma festa de celebração, celebração à vida, à cura, às crianças, e que se junta com toda a tradição baiana, toda essa possibilidade da gente se juntar para comemorar, para cortar o quiabo, né, para colocar o dendê, nessa alegria que de se comemorar a data do Cosme e Damião no 27 de setembro. Prática que vemos cada vez menos nas grandes cidades devido à intolerância religiosa, sobretudo por parte dos evangélicos e católicos extremistas, que condenam abertamente essa celebração, mesmo fora de seus templos. Não está mais podendo falar que é um terreiro, porque ele vai sofrer esse racismo, ele vai sofrer apedrejamento, que é o que o povo de terreiro em Brasília sofreu. Ele vai ver a sua casa queimada com você dentro, como foi o caso da minha casa, que foi queimada em 2015 comigo dentro. Como se isso não bastasse, ainda temos visto, nos últimos anos, esse mesmo grupo de cristãos radicais monopolizarem temas políticos, sobretudo na questão infanto-juvenil. Geralmente contaminados com teorias da conspiração sobre casos escatológicos envolvendo violência contra bebês e crianças, essa turba se lança como os únicos capazes de denunciar esses supostos crimes camuflados por boa parte da sociedade, justamente por estarem, entre aspas, envolvidos nessa conspiração. Políticos têm explorado essa pauta com o único objetivo de manter o rebanho de fiéis eleitores, mas dessa maneira apenas atrapalham ações práticas que realmente buscam ajudar nossas crianças. A real é que é bem comum entre conservadores olhar para a criança e pensar em sexo. A Damares, que é uma das que mais falam em criança, inventou uma história tão cabulosa envolvendo crianças estupradas que eu não tenho nem coragem de repetir aqui, de tão abjeta, de tão nojenta. E o fato é que o Ministério Público está pedindo que ela pague 5 milhões de reais de multa pelas declarações que eram falsas. É preciso ficarmos atentos não só com a perda da nossa identidade nacional, marcada pela diversidade de manifestações culturais e religiosas, mas também é preciso combater as práticas danosas desses radicais fanáticos que visam apagar nossa história e raízes e buscam disseminar, impor e implantar suas visões retrógradas no seio da sociedade através da propagação do pânico generalizado, propondo projetos de leis de cunho moralista e religioso sem atacar verdadeiramente o problema e atuando de forma sistemática a combater avanços como o ECA e conquistas de saúde pública, como, por exemplo, a interrupção da gestação em crianças vítimas de violência sexual. No domingo, dia 1º de outubro, a gente vai ter eleições para Conselho Tutelar. Sim! Mas não ache que só porque você e eu não sabíamos que tinham eleições para Conselho Tutelar esse ano, ninguém está ligando para esse assunto. Porque tem um segmento da sociedade que, além de ser obcecado com criança, é obcecado com ganhar a eleição para Conselho Tutelar. E sim, são elas, as igrejas evangélicas. Em capitais como o Rio e São Paulo, mais da metade dos assentos de cada conselho já estão sob domínio de profissionais ligados a igrejas neopentecostais. Em outras cidades do Brasil, a coisa se repete. Mesmo cidades pequenas, em Pioneira, cidade do Amapá, a campanha parece que foi feita dentro da igreja mesmo, que é proibido para uma campanha política. Quando eleitos, os conselheiros tutelares são nomeados como funcionários públicos. Eles recebem um salário que varia de município para município, mas costuma estar entre 4 e 10 mil reais, incluindo as gratificações, e eles passam a ter direitos e deveres da função. E isso inclui acesso próximo às famílias da sua região. Um conselheiro tutelar pode iniciar o trâmite que encaminha, por exemplo, um recém-nascido para um abrigo, ou que afasta o pai de uma família encaminhando, por exemplo, uma medida protetiva. Ainda que não tenha poder de polícia, ele maneja e organiza essas ações que podem ter muito impacto numa comunidade. O conselho é um órgão público que deve ter ao menos uma representação em cada município do país, com um total de 5 conselheiros tutelares por sede. E ele tem um objetivo também público, que é fazer respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA é uma lei criada, uma lei federal criada em 1990, que funciona como uma espécie de constituição só das crianças e adolescentes. No ECA foram reunidas todas as antigas leis que tratavam sobre crianças e adolescentes. Tudo o que for relacionado a eles, em termos de direitos, está lá, está no ECA.
da alimentação ao lazer, da educação à liberdade, da saúde à prioridade de serem protegidos antes de qualquer adulto. Só que muitos candidatos religiosos não parecem sequer citar o ECA em suas campanhas. Ao invés disso, eles focam nas pautas da guerra cultural. Falam que são contra a ideologia de gênero, o aborto, a legalização das drogas, a destruição dos valores da família, doutrinação nas escolas e ofensas religiosas, sim. O risco desses conselheiros tutelares exporem crianças em vez de protegê-las não é um risco sem fundamento. Segundo especialistas, conselheiros religiosos encaminham crianças LGBTs para a sessão de descarrego na igreja e crianças que se tornam violentas por sofrer bullying na escola são ameaçadas com envio para abrigos. Um caso emblemático e bárbaro é o da menina de 10 anos que havia sido estuprada e foi impedida de abortar em 2020. Foi uma sequência desastrosa de erro do poder público. O aborto, garantido por lei, que deveria ser conduzido de forma que protegesse a menina, acabou sendo exposto. A então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ela mesma, agiu nos bastidores para impedir que a menina fizesse o aborto e fosse transferida da cidade de forma a dar seguimento à gestação. Sim, uma das suas estratégias foi oferecer benfeitorias ao Conselho Tutelar, incluindo ar-condicionado, tablets, computadores, refrigeradores, smart TVs e um Jeep Renegade. Resultado, os dados da vítima acabaram sendo vazados e uma horda de conservadores fez um escarcéu no hospital no dia da cirurgia a qual a menina seria submetida, tá? Chamando o médico que realizaria o procedimento de assassino. Mas, voltando aos conselhos tutelares, teve também um caso recente no Pará, em março desse ano, quando o conselho tutelar tentou impedir que uma jovem de 17 anos que tinha sido estuprada fizesse um aborto. Outro caso aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo, quando uma mãe perdeu o guarda da filha de 12 anos depois que a adolescente raspou a cabeça num ritual de iniciação no candomblé. Essa é a eleição do ano. E existe um campo organizado que já está ocupando boa parte desses cargos e muitas vezes já está colocando suas crenças religiosas acima do único compromisso que um conselheiro tutelar de fato precisa ter, que é o compromisso com o ECA. Se a direita religiosa cresceu e se consolidou espalhando pânico moral em relação às criancinhas, é porque elas sabem que isso pega. Todo pai ou toda mãe tem medo de alguma coisa ruim acontecer com seu filho. Só que não existe nenhum indício de que a esquerda esteja usando a Disney para corromper criancinhas. O que existe, sim, é exemplo, atrás de exemplo, de crianças sendo colocadas em situações traumáticas ou tendo seus direitos violados. Por quê? Porque aqueles que deveriam protegê-los de acordo com a lei resolveram que era mais importante ler a Bíblia do que o ECA. Para votar nas eleições do dia 1º de outubro, gente, é fácil. Basta ter título de eleitor e se apresentar na sua zona eleitoral. Por isso, nós do Bloco Tricolor Antifa gostaríamos de fazer um apelo a todos os nossos seguidores que procurem conhecer quem são os candidatos para o Conselho Tutelar do seu município. E neste domingo, dia 1º de outubro, compareça nos postos de votação e eleja candidatos comprometidos com o ECA. Se possível, entre em contato para saber o que pensam sobre as questões da criança e adolescente e ajude a sociedade a avançar com políticas que realmente busquem a melhoria da população de modo geral e abrangente.